Oiê, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nahi, do canal Suculovers da Nahi, um canal criado para você que é amante de cactos e suculentas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a minha pequena coleção de agavoides. Bom, desde já eu também já quero deixar claro aqui que eu sou uma pessoa que não tem tanta afinidade com as agavoides. Não é que eu não tenho afinidade, eu já cultivo há um bom tempo aí elas, há um bom tempo que eu digo desde o começo eu tento, tá gente? Faz 2 anos e meio, quase 3 anos aí que eu tô cultivando e as agavoides elas dão um bairendo em mim. Eu tenho bastante dificuldade com elas, mas eu também sou uma pessoa que não desiste fácil. Então eu estou tentando aprender diariamente sobre elas para conseguir aí cultivar elas, porque é umas das suculentas que eu acho mais bonitas, gente. As agavoides, elas têm meu coração, eu acho elas diferentes, assim, sabe? Pontudinha, colorida, enfim. Então, ao longo do vídeo eu quero mostrar para vocês as suculentas que eu tenho das agavoides, quero mostrar as identificações dela, falar algumas dicas de cultivo que me ajudaram aqui a não perder tantas, né? Porque eu já tive mais. E também quero falar sobre algumas experiências para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Então, vem comigo! E para começar o vídeo, eu quero mostrar como elas estão, mostrar um vídeo bem rapidinho, curto, de como elas estão e onde elas ficam. Bom, as suculentas agavoides minhas, elas ficam embaixo de outra prateleira. Porque, gente, se vier chuva normal, sem vento, elas não molham. Só vão molhar se vier chuva com vento. Então essa seria a dica número 1, pessoal. As agavoides, elas não gostam de excesso de umidade, porque elas são suculentas que têm as folhas bem gordinhas já e conseguem acumular, guardar bastante água. Então eu falaria para você regar ela só realmente quando ela pedir, mas se você cultiva no tempo, assim como eu, essa vai ser uma dificuldade que você pode estar passando ao longo do tempo. E obviamente que eu vou começar com a primeira agavoide que eu tive, Echeveria agavoides Honey Pink. Bom, nem preciso falar o porquê do seu nome, né? Olha essa coloração rosada. Gente, essa agavoide aqui, se vocês querem iniciar no mundo das agavoides, pode começar com ela. Porque por incrível que pareça, essa foi a primeira suculenta agavoide que eu tive e está viva até hoje, diferente de algumas aí. E das agavoides, eu acho que essa é a mais de fácil cultivo. Bom, ela já enfrentou muita coisa aqui, ela já enfrentou chuva de pedra, já enfrentou onda de calor, já enfrentou mais de 20 dias de chuvas e segue plena. Então, pode iniciar no mundo das agavoides com ela que não tem erro. Obviamente que toda suculenta que chega, você tem que fazer uma adaptação aí para o seu clima. O meu clima aqui, pessoal, como muitos já sabem, é um clima de muito calor. Eu moro em Araraquara, São Paulo, e a cidade aqui é conhecida como Morada do Sol. Sei que tem lugares que são muito mais quentes, mas aqui eu considero uma cidade bem quente de São Paulo. Mas voltando, essas suculentas, gente, as agavoides em si são suculentas que não gostam de muita chuva, como eu disse, e nem de muito calor. Então as agavoides, pessoal, elas são chatinhas. Bom, vamos dizer isso, elas são chatinhas. Elas vão gostar aí de clima ameno. Então, se você mora num lugar que não faz tanto calor, que é um clima mais ameno, que tem frio na época de frio, né? No inverno faz frio diferente daqui, você vai ter bastante sucesso com ela. Vai ser muito mais fácil. Ou se você tem estufa, é melhor ainda, porque você consegue fazer o controle de rega. Isso ajuda muito. E agora vamos falar dessa lindeza que é a Echeveria agavoides rajoia. Gente, essa suculenta aqui, por incrível que pareça, também é de fácil cultivo. Olha eu iniciando aí, falando das mais fáceis primeiro, para vocês não desistirem das agavoides. Bom, essa daqui, gente, ela veio bem pequenininha pra mim, bem pequenininha mesmo. Veio 2 rosetinhas, veio mais coloridinha, tá, do que ela tá. Ela tá numa coloração verde agora, mas ela tem potencial para chegar numa coloração muito mais bonita, numa coloração avermelhada. Por ser uma agavoide, eu acho que ela cresceu bem rápido, porque as agavoides em si, pessoal, elas têm um crescimento bem lento. E essa aqui eu achei que cresceu bem rápido. Infelizmente eu não consigo chegar na coloração no ápice dela, né, que é aquela coloração vermelha, porque ela precisa de um clima mais ameno para chegar nessa coloração. E
esse clima mais ameno eu não tenho aqui. Então, o máximo que eu consigo, às vezes, né, fazendo o estresse nela, é uma pontinha mais vermelha. Nem isso ela tá agora. E falando de clima, pessoal, dica número 1. Se você puder evitar o sol de meio-dia até 2 horas da tarde para as agavoides, elas iriam agradecer, tá? Porque as agavoides não gostam de sol extremo. Elas precisam de sol pleno, mas elas não gostam de sol forte. Então, o sol aí de meio-dia, que é o pico, elas não vão gostar. Então, se você puder evitar, seria muito bom. Se você não puder evitar, você pode fazer como eu, utilizar sombrite reserva. Então, em dias de pico, eu utilizo um sombrite reserva para elas. Então, além do meu sombrite de 50% vermelho, eu acabo utilizando um outro sombrite de 50% na coloração preta para elas. E isso tem me ajudado bastante. Então, essa seria a dica número 1. Evitar o sol de meio-dia até 2 horas da tarde. Se você não tiver como evitar, se você puder colocar uma proteção a mais, seria uma boa ideia. E essa é Echeveria Agavoides Meikuan. Essa suculenta, gente, quando eu vim, eu falei, eu preciso ter ela aqui no meu jardim. Bom, eu fiquei com bastante medo de comprar, porque ela é uma suculenta importada. Eu comprei de um lugar que faz importação de suculentas. E ela não veio do Brasil. Então eu fiquei com bastante medo devido ao clima, né? Ser bem diferente aqui, né? Aqui é um país tropical. E de onde ela veio não era um país, né, onde fazia tanto calor. Então eu fiquei com bastante medo. Mas por incrível que pareça, gente, ela nunca me deu trabalho. Ela nunca me deu nenhum tipo de reação que estivesse mal, nem nada. Demora muito para crescer, eu achei que demora, mas pode ser devido ao meu clima, né? Pode ser que em outros climas ela fosse mais rápida. Porém, um diferencial dela, gente, um diferencial que eu achei super legal, é que essa suculenta, a cada ano que passa, a cada ano não, perdão, gente, a cada estação que passa, ela fica com uma coloração diferente. Mesmo aqui que é sempre calor, toda estação ela muda. Ela já ficou um pouquinho, normalmente no frio ela fica quase preta essas pontinhas aqui, fica um bordô bem escuro. Eu já cheguei nessa coloração nela e agora ela tá nesse tom que vocês estão vendo, mais esverdeada apenas com as pontinhas vermelhas. Mas mesmo assim, gente, independente da forma que ela fica, da coloração que ela fica, ela é linda de qualquer jeito. E outra dica, pessoal, para quem quer cultivar agavoides aí, não tem controle de rega. Vasinho de barro. O vasinho de barro, ele tá sendo um aliado aqui no meu jardim para as agavoides, tá? Porque as agavoides, gente, elas são cheias de água, elas são bem gordinhas aqui, como vocês estão vendo. Então, elas não toleram excesso de água. Então, assim, se você vive na região, cultiva no tempo e vive numa região que chove muito, o vasinho de barro vai te ajudar. Então, essa é uma dica aí super legal para quem quer cultivar agavoides no tempo e não tem controle de rega. E outra que tá comigo também já faz um bom tempo é a Echeveria Agavoides Lipstick. Essa suculenta, gente, ela é muito bonitinha. E quando ela está estressada, ela fica num tom meio amarelado com vermelho e laranja. Muito bonita. Eu vou deixar aqui pra vocês uma foto pra vocês verem como ela fica quando está estressada. Agora ela tá num tom mais verde, mas logo ela vai mudar. Dependendo aí de como for o meu clima, dependendo da estação, ela muda também. É uma suculenta que também não me deu dificuldade, apesar de ser agavoide, né? Ela não me deu nenhuma dificuldade. A única coisa, gente, que eu achei que ela diminuiu de tamanho. Mas eu acredito que seja pelo excesso de sol mesmo, tá? Porque quando tem muito sol, as suculentas, né, que não gostam de muito sol, como essa daqui, né? Gosta de sol, gente, quando eu falo de muito sol, é muito sol em excesso forte. Elas gostam de sol, mas sol normal, né? Não um sol de maçarico na cabeça. Mas as suculentas, quando elas gostam de sol, mas não tanto, elas tendem a fechar, dando a impressão que estão diminuindo. Então, elas ficam assim, ó, mais com as pétalas para cima. Aí dá a impressão que ela diminuiu. Mas vejam só a beleza dessa suculenta aqui, gente. É muito bonitinha, né? Essa lipstick muita gente tem. E normalmente eles conseguem chegar, a maioria das pessoas consegue chegar na outra coloração. Eu normalmente consigo também, mas como aqui tá bastante sol agora e chuva, ela ficou verdinha de novo. Mas logo ela voltará ao seu estresse que eu gosto de deixar. Ó, e pra vocês terem ideia, essa daqui é uma outra lipstick que eu tenho, que eu ganhei de uma colega, de uma amiga. E olha só, gente, que lindeza. Ela tá menor do que a minha, mas ela tá mais colorida do que a minha. Olha só que gracinha.
Eu tô mostrando ela aqui só para vocês verem os detalhes, né? Dessa suculenta um pouquinho mais de perto e como elas mudam, né? De acordo com o ambiente. Ela veio bem amarelinha, bem vermelhinha. E agora que ela tá crescendo, ela tá perdendo um pouquinho o formato. Mas olha que fofura, gente. Só pra mostrar a outra lipstick que eu tenho mesmo. E agora a gente vai falar dessa, que é uma Agavoides híbrida da lipstick, que foi a que eu mostrei anteriormente. Gente, ela é muito parecida com outras suculentas. Se vocês me perguntarem híbrida com qual Agavoid, eu não vou saber qual exatamente que ela foi feita, né? Mas ela veio da lipstick. Então, assim, outra característica dela, essas pontinhas que parecem unha, né? Parece até uma agulha vermelhinha na ponta, coisa mais linda. E ela tá bem verdinha, mas confesso pra vocês também que quando ela chegou aqui, ela era bem mais colorida. Ela era bem pequenininha e chegou bem mais colorida. Aí ela acabou crescendo bastante, porém ficou mais num tom verdinho. Mas não faz tanto tempo assim, não chega a um ano que ela tá comigo. Vamos ver como é que ela vai ser aí no inverno, porque as Agavoides, gente, elas adoram o inverno, tá? Então se tiver aí com temperatura de 5, 6, 8 graus, elas vão colorir bastante, tá, gente? Então se você mora num ambiente, num lugar onde o clima, o inverno é inverno de verdade, elas vão amar, tá? E essa daqui é a Echeveria Agavoides Gloria. Essa suculenta, gente, é uma suculenta que é bem bonita, ó, que tem as bordas vermelhas. Ela tem uma pontinha pequenininha e as bordas são vermelhas. Ela tem potencial para ficar muito mais do que isso, tá? Mas as minhas Agavoides hoje, que eu tô mostrando pra vocês, elas não estão no ápice de coloração. Mas essa daqui tem um potencial para ficar muito mais bonita. Essa, gente, é uma Agavoide que se você quiser pagar barato e não ter tanto trabalho, que não é tão difícil o cultivo, essa daqui é ideal, tá, gente? É uma suculenta, digamos que boa, bonita e barata, né? Não vai te dar trabalho nenhum, não vai tirar muito dinheiro do seu bolso. Quando eu falo barato, gente, você acha aí por 10, por 12 reais, um potinho 9, tá? Eu acho também que ela tem um crescimento rápido, por ser uma Agavoide, eu acho que ela tem um crescimento rápido. E por estar também no vasinho de barro. A gente sabe que o vasinho de barro, ele dá uma segurada no crescimento, porque ele segura bastante a umidade. E então, assim, em época de chuva, porque a chuva faz a planta crescer, né? A chuva é puro nitrogênio, então isso ajuda muito para as suculentas crescerem. E o vasinho de barro dá essa segurada, tá, gente? Então, por estar no vasinho de barro, eu achei que ela cresceu muito rápido. Então, olha só que lindeza, gente. Muito, muito bonita. Essa é a Agavoides Gloria. E essa Agavoides, pessoal, é uma Echeveria Agavoides Atlas. Essa daqui, gente, ela é muito bonita. Ela é bem vermelha mesmo. Olha no sol para vocês terem ideia melhor de como é a coloração dela. Infelizmente, eu tenho muita dificuldade com essa Agavoide aqui. Muita. Ela chegou bem maior do que ela estava aqui. Ela tá diminuindo, perdeu algumas folhas. Ela apodreceu as raízes. Começou a desenvolver as raízes novamente agora. E aparentemente agora ela começou a se desenvolver. Mas essa não foi a primeira Atlas que eu tive. Essa é a segunda Atlas. Então, como eu falei já... Ai, gente, as mais escuras... As Agavoides mais escuras eu tenho um pouco mais de dificuldade do que as outras. Essas que são bem vermelhas, eu apanho bastante delas aqui, viu? Mas, né, vale a pena você tentar. Porém, se você aí no seu clima é mais geladinho, né, tem mais frio, eu acho que vai ser sucesso ter ela, viu? Apesar de eu considerar ela difícil cultivo, é que pra mim, aqui no meu cultivo, eu acho difícil. Mas pode ser que pra você, que tem um clima diferente do meu, não seja. E você que tem Atlas aí, a Agavoides Atlas no seu cultivo, me fala como você faz para cultivar ela. Qual é a dica que você dá, se você tem sucesso com ela, qual é a dica que você dá para poder cultivar essa suculenta no tempo, gente? Porque precisamos de dicas. Aqui, essa suculenta é muito bonita pra gente não tentar cultivá-la. Olha só, gente, tanto no sol quanto na sombra, ela é perfeita. E essa daqui ficou uma loucura. Essa é a Echeveria Agavoides Christmas. Gente, ela era apenas uma roseta. E ela ficou desse jeito aqui. Parece até a prolífera, né? Não sei não, mas ela veio como Agavoides Christmas. É uma suculenta que se desenvolveu bem, mas de um jeito bem diferentão aqui comigo, viu?
Olha só quantas cabeças ela tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que tem 9 cabeças aqui no total. E era apenas uma roseta, gente. Eu nunca tirei nenhuma mudinha dela, deixei ela se desenvolver sozinha do jeito que ela quer. E ela ficou assim. Mas assim, apesar dos pesares, ela também não me deu trabalho. Apenas ficou desse jeito, bem esquisitão, né? Mas é uma suculenta que também não... Uma agavoide que não é de tão difícil o cultivo. Só que eu já percebi que dependendo quando tá muito sol com chuva, ela acaba melando as folhinhas mais fácil do que as outras, né? Eu acho que por ser folhinha bem fininha, ó. As folhinhas bem fininhas, bem pequenininha. Eu acho que é por esse motivo. Aí você olha o miolinho, olha que gracinha o miolo. Mas olha que loucura que tá essa planta aqui. Mas essa daqui, ela veio como Echeveria agavoides christmas. Essa suculenta, ela veio com o nome de Echeveria agavoides ebony. Mas, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Se vocês souberem exatamente qual é, pode deixar aí nos comentários que vai me ajudar bastante, tá, pessoal? A ebony, normalmente, ela tem essa coloração, mas as pontas são bem mais vermelhas do que isso aqui. E eu nunca consegui sair disso daqui. Eu já faz um bom tempo com essa planta, vai fazer 2 anos. E ela sempre ficou exatamente dessa forma aqui, gente. Ela lembra bastante até a agavoide estrela. Só que a agavoide estrela é um pouco mais verde do que ela. Porém, ela só ficou com essa pontinha vermelha. Mesmo quando fez frio, um pouquinho de frio, ela não mudou exatamente nada, gente. Nada, nada, nada. Então, por isso que eu tenho as minhas dúvidas. É uma suculenta que, assim, não cresceu aqui no meu cultivo. Ela, do mesmo jeito que ela chegou, ela ficou. A única coisa que, infelizmente, eu acabei dando uma queimadinha ali. Mas eu acho que esse aqui foi queimadinha de produto que eu passei, viu? Não é queimado de sol. Acho que eu passei aqui o fungicida. Talvez tenha ficado vestígio e acabou pegando um sol e queimou um pouquinho. Mas não é nada que atrapalhe a beleza da planta e isso daí ela recupera. Não é de difícil cultivo, mas eu acho que ela é bem, mas bem lenta mesmo. Porém, eu tenho minhas dúvidas se é a ebony. Se vocês souberem exatamente qual é, ou se for uma híbrida. Mas enfim, ela é muito, muito bonita. É uma das agavoides que eu tenho aqui também no meu cultivo. E essa aqui sim é a Echeveria agavoides estrela. Tá vendo como ela está bem grandona? Gente, ela tá numa cuia 21 atualmente. Ela cresceu bem aqui no meu cultivo. Tá bem formada, ó, tá com bastante pétalas, tá bem formadona mesmo, parecendo uma flor de lótus até olhando. E ela tem uma coloração bem verde, gente. O máximo que ela fica aqui comigo é uma pontinha, essa pontinha bem pequenininha, ó, que fica vermelhinha. E olhando também na internet, dificilmente você vê ela com outra coloração. Essa suculenta a gente também não me deu trabalho nenhum, tá? Cresceu lindamente, se adaptou muito bem aqui no meu jardim, está no sol pleno. E ela, pessoal, por estar nesse tamanho, né, as 2 únicas agavoides que eu tenho nesse tamanho aqui, eu não consigo utilizar 2 sombrites em épocas aí de onda de calor, nem nada. Então eu posso falar pra vocês que elas são bem rústicas, elas aguentam bastante, tá? Elas são bem porreta para aguentar aí os climas mais extremos. Essa aqui e a outra também, gente. Então pode ficar tranquilo que elas não vão te dar trabalho nenhum. Já tá na hora de eu fazer a troca desse substrato, que eu acredito que ela esteja nessa cuia aqui, gente, há mais de 1 ano. Então eu teria que estar fazendo a troca, mas eu tô com dó porque ela tá bem. E eu acho que esse não é o melhor clima para eu estar fazendo a troca, porque eu acho que ela vai sentir se eu trocar o substrato. E como ela tá bem por enquanto, não demonstrou nenhum tipo de infelicidade, digamos assim, aí eu tô com dó de trocar ela. Mas olha que linda e olha o tamanho dessa planta, gente. É a maior agavoide que eu tenho até o momento. E essa aqui, gente, ela veio com o nome de Echeveria agavoides Frank Reinelt. É uma das maiores agavoides que eu tenho. Atualmente ela está numa cuia 18 e ela lembra muito, muito a rubra. Ela tem essa coloração vermelha nas pontas e nas folhas de baixo. E quando atinge aí, quando ela fica no pico, né, de estresse, quando ela está com o clima que ela quer, que é o clima de frio, nossa, ela fica muito mais bonita do que ela pode ficar, que você pode imaginar. É uma suculenta que eu já tirei bastante muda dela, ela é bem prolífera aqui comigo. Como ela tá grande, gente, ela vai soltando mudinha aqui na lateral, igual tá aqui, ó, tá vendo? Eu já tirei acho que umas 5 mudinhas dela e ela segue plena. Uma suculenta bem bonita, uma Echeveria agavoide bem bonita que eu tenho aqui. E também não me dá trabalho, tá, gente? Só que desse vasinho aqui, ó,
Metade que vocês estão vendo, ela tá no vasinho de plástico. E metade desse vasinho, gente, é drenagem, tá? Porque eu morro de medo de perder minhas agavoides. E essa, gente, é uma Echeveria agavoides Romeu com lilacina. Olha que linda. É que a câmera não capta a coloração real dessa planta. Ela tá numa cor, num rosa bem fluorescente aqui no centro, gente. Coisa mais linda. Eu tenho duas, eu tenho essa e a mãe dela. Porém, a mãe dela nunca ficou tão bonita quanto essa daqui, viu, gente? Essa aqui é menorzinha. Tá nesse vasinho que é lindo, por sinal, que eu ganhei aí num sorteio. E olhem só que plantinha bonita. Essa suculenta aqui, quando eu tirei ela porque ela deu muda na lateral. E quando eu tirei essa mudinha lateral, foi difícil para enraizar, viu, gente? Nossa, ela me deu um pouquinho de trabalho, porque ela não queria enraizar, ela murchou muito fácil. Mas enfim, depois também que enraizou, ela ficou uma beleza e nunca mais me deu trabalho. Nunca mais mesmo, nunca, em nenhum sentido ela me deu trabalho. Até porque, né, ela é agavoides Romeu com a Echeveria lilacina. Olha só. Que lindeza, muito bonitinha, bem delicadinho com essas pontinhas, olha as pontinhas mais de perto. Sou extremamente apaixonada. Embaixo, ó, você olha assim, dá pra ver mais ou menos a coloração. Muito bonita, gente. E essa aqui, lindona, é a Echeveria agavoides Taurus. Gente, das agavoides, eu não tenho muita sorte com as mais escuras, as vermelhas escuras, assim. Eu apanho muito. Essa aqui é uma sobrevivente. Inclusive, eu tenho outra Taurus comigo. Eu vou mostrar pra vocês logo depois desse daqui. É uma suculenta, gente, que particularmente essa eu acho de difícil cultivo. Acho de difícil cultivo mesmo. Ela já perdeu as raízes. Demorou muito, mas muito mesmo pra emitir novas raízes. Quando, graças a Deus, ela não chegou a apodrecer. Só as raízes mesmo que melaram. Então, eu tirei, dei uma cortadinha. E depois eu coloquei para enraizar no meu berçário. Demorou uma eternidade. Saiu a raizinha. Depois ela conseguiu enraizar bem. Passei ela para esse potinho de barro. Aí sim, ela estagnou, não cresceu, né? Mas pelo menos também não morreu mais, gente. Assim, não quis melar e nem nada. Porque antes, gente, ela vivia num potinho de plástico. E os potinhos de plástico que eu usava era na coloração preta. Eu ainda uso, né, vasinho na cor preta para algumas plantas. Porém, para as agavoides, o preto, se estiver muito quente, acaba esquentando. Então, eu não aconselho. Se possível, vasinho de barro mesmo seria melhor. Agora, se você não tiver como, use o vasinho na coloração marrom, na cor branca. Use vasinho de isopor, que ajuda muito também. Porque eu falo por experiência própria que tem suculenta que vai te dar um baile, gente. E as agavoides mais escuras, elas dão um show em mim, hein? Nossa senhora, dá até medo de cultivar, mas eu tenho outras, eu vou mostrar pra vocês agora a outra agavoide Taurus que eu tenho. Olhando assim, né, nem parece aí que é velha agavoides Taurus, mas por incrível que pareça, as duas são as Taurus. Eu comprei as duas, pelo menos, com o nome de Taurus. Essa aqui, gente, ela sofreu mais do que a outra. Como vocês podem ver, ó, as folhinhas lá de baixo estão todas queimadas. E esse daqui não foi por causa de fungicida que eu passei não, viu? Ela queimou por causa de excesso de sol mesmo, porque antes eu não tinha aquela parte ali, ó, do sombrite. Então ela pegava sol o dia inteiro somente com um sombrite, mesmo em onda de calor. Mas é uma sobrevivente, viu? Apesar dela ter me dado um pouco de trabalho, ela é bem forte. Então ela acabou sobrevivendo aí aos climas, né, extremos que eu fiz a coitadinha passar. Mas olha só que linda. Eu particularmente, gente, amo as agavoides mais escuras. Assim, gosto das verdinhas, gosto das clarinhas, mas essas daqui, assim, ó, mais escura, nossa senhora, nem parece que é de verdade. Olha isso, que coisa mais linda. Echeveria agavoides Marta, gente, essa daqui é uma plantinha que é simples e bonita, assim, e barata. Você encontra ela facilmente aí nos sites, num preço bem agradável. Ela tem essa coloração vermelha embaixo das folhinhas e também nas bordas. É bem pontudinha, como característica aí das agavoides. É uma suculenta, gente, que não é de difícil cultivo, mas também não vou falar pra você que é a mais fácil. Comparada às outras, eu senti que ela pede um pouco mais de água do que as outras aqui.
Pode ver que até ela tá mais desidratada um pouco do que as que eu mostrei. Isso porque eu faço a rega das agavoides praticamente junto, né? Quando uma pede água, eu acabo regando todas, ou então quando chove. E essa suculenta aqui, gente, ó, deixa eu tentar focar ela pra vocês aqui na sombra. Aí, essa suculenta, gente, ela tem um detalhe muito bonito. E se ela chegou bem colorida aqui pra mim, na época ela veio do Paraná, e no Paraná faz bastante frio. Ela chegou bem vermelhinha, nossa, ela fez um sucesso quando eu postei. E agora ela tá nessa coloração, espero chegar novamente naquela coloração. Mas mesmo assim, olha que linda, gente. Olha de baixo pra cima, é muito perfeitinha. E essa daqui, essa belezinha, é a Agavoides Moonstone. Gente, essa plantinha aqui, eu ganhei ela de brinde numa compra que eu fiz. E ela veio num plug. Ela era bem pequenininha mesmo, bem pitiquinha. E demorou bastante para se desenvolver, porém se desenvolveu lindamente. Eu só tive um probleminha com ela, que há um tempo atrás, ela acabou tendo cochonilha de raiz, né? Ela tava no vasinho de plástico e ela acabou tendo cochonilha de raiz e eu achei que eu ia perder essa plantinha, porque ela ficou bem, sabe, bem triste mesmo. Aí eu cortei as raízes e fiquei com medo, né, de não enraizar. Porém, ela enraizou bem rápido e depois voltou aqui a normalizar, voltou a crescer lindamente. Então eu não considero de difícil cultivo, foi apenas um percalço aí no meio do caminho que eu tive em relação à cochonilha de raiz. Mas depois também que eu resolvi, ela se desenvolveu muito bem. Olha só que belezinha, essas pontinhas muito fofa, muito fofinha mesmo, gente. Eu sou apaixonada demais. Ela tem esse tom verdinho com as pontinhas bem vermelhas. Sou apaixonada, eu amo muito essa plantinha. E essa bonitinha que vocês estão vendo é a Echeveria Agavoides rubra. Essa suculenta, gente, é uma das agavoides mais simples que tem, tá? Você encontra ela com facilidade em vários lugares, encontra num preço bem agradável, vários tamanhos. E para vocês terem ideia, gente, ó, vocês sabem, como eu falei para vocês, que aqui tá quente agora. Então algumas agavoides elas não estão com cores, mas não é o caso dessa. Essa aqui, gente, olha, ela é muito rústica, ela é muito fácil de lidar. Mesmo com o calorzão, gente, ela está aqui com essa coloração muito bonita. Então, imagina como ela fica quando tiver frio, quando tem frio. Então, se você tem frio aí na sua cidade e tiver a Agavoides rubra, você vai chegar numa coloração muito mais bonita. Assim, ela já é linda. Agora, com frio, ela fica bem vermelha mesmo. Essa Agavoide aqui, gente, eu gosto bastante dela. Eu tenho mais de uma dela. Eu tenho tanto nos vasinhos de barro, que são essas duas, quanto também no vasinho de plástico. Eu fiz um teste, já coloquei em sol pleno. E ela vai se dar bem em vários dos aspectos. Ela é um pouco mais forte do que as outras. Então, ela é bem fácil de lidar comparada às outras agavoides, né? É uma suculenta que, apesar de ser agavoide, que dizem que é um pouco mais difícil e tudo mais, ela é bem prolífera, ó, ela dá várias mudinhas se você deixar. Ela enraiza fácil, diferente de outras agavoides. Essa daqui eu já cortei algumas vezes e ela enraizou muito rápido. Então, é uma agavoide que não vai te dar muita dificuldade. Ela é bem fácil de lidar comparada a outras. Essa daqui, pessoal, é a Echeveria Agavoides Celestia. Essa aqui, gente, essa me dá trabalho. Não necessariamente essa plantinha, porque essa aqui não faz tanto tempo que chegou, mas as Celestias, pessoal, em si. Infelizmente, eu já tive umas 4, eu acho, Celestia. E elas não foram pra frente comigo. Por isso que eu falo que eu tenho dificuldade com essas mais escuras, com as mais vermelhinhas. A Agavoide Celestia, gente, eu já tive uma bem grandona, que ultrapassava aí o pote 11. Ela se desenvolveu muito bem, tava linda, no ápice da beleza. Infelizmente, não resistiu na minha primeira onda de calor. Ela tava num vasinho de plástico e eu tinha apenas um sombrite, ela não resistiu. Na época eu usava apenas sombrite de 35%, então já sabem, né? A segunda vez ela veio num tamanho um pouco menor, porém eu já tinha trocado o sombrite e eu tinha colocado no vasinho de barro já também, só que não resistiu na minha segunda onda de calor. E a terceira que veio pra mim, ela veio com pouca raiz. E eu não consegui fazer aquela planta se desenvolver. Então, desde que ela chegou, ela não foi pra frente. Eu deixei no meu berçário pra ver se ia.
e nem no meu berçário ela se desenvolveu, acabou regredindo ao invés de evoluir, e acabei perdendo essa planta. Ela foi diminuindo, diminuindo até morrer. Aí agora eu tô com essa daqui, que faz pouco tempo que tá comigo, e eu fiz tudo diferente do que eu fiz das outras. Eu já peguei, já coloquei no vasinho de barro, coloquei aqui nesse cantinho na parte de trás para não tomar chuva. E também, se precisar, eu vou abaixar o outro sombrite se ficarem aí um sol bem forte. Então, espero que dessa vez dê certo, né? Que não aconteça o que aconteceu com as outras. Porque essa planta, gente, olha só que beldade. Ela fica bem vermelhinha, as pontas com estresse chega a ficar até preta. Fica preta as pontinhas se você conseguir fazer um estresse bem legal nela. Eu particularmente gosto muito dela, então por isso que eu ainda tô teimando com essa planta, por causa da beleza dela. Mas acredito que essa seja a minha última tentativa, porque é complicado você ficar perdendo uma plantinha que não é tão baratinha assim, né? Apesar dela ter baixado o preço, eu ainda acho que ela ainda não é tão baratinha. Mas olha que linda, gente, é muito bonita. Uma que é bem parecida, né, com a Agavoides Celestia é a Agavoides Romeu. Muito parecida mesmo. Essa daqui é a minha segunda Agavoides Romeu que eu tive. A primeira ela estava maior. Acabou melando por excesso de chuva. Faz um tempo, vai fazer 1 ano e meio, acho que eu tinha a minha primeira. Ela acabou morrendo. Não tinha experiência nenhuma com Agavoides. E agora eu tô com essa daqui, que foi uma pequenininha que eu comprei. De uma moça que estava vendendo a sua coleção. Infelizmente aí na viagem acabou perdendo algumas folhinhas, ela desidratou algumas folhinhas e melou, né? Mas não foi uma viagem longa, gente. Eu acho que é por causa da adaptação mesmo do clima de lá para o clima de cá. Ela acabou perdendo umas folhinhas, mas também está se desenvolvendo bonita agora. Ela tá indo bem, aparentemente. As folhinhas estão bem gordinhas. Tá bem firme também, então isso é muito importante você verificar nas suas agavoides. Sempre verifique, gente, as folhinhas. Você só faz a rega, se possível, quando elas começarem a desidratar. Quando tá gordinha assim, não tem necessidade. Olha só que belezinha. Ela tá bem pequenininha ainda, tem que focar nos detalhes dela, mas é uma planta muito bonitinha. E essa bonitinha aqui, toda coloridinha, é a Agavoides Freckles. Essa agavoide, gente, é uma agavoide, assim, muito bonita, né? Como vocês estão vendo, tem uma coloração bem vermelha também e folhas mais largas. Ela tá nesse potinho 6 aqui por um descuido meu, gente. Ela, quando chegou, eu coloquei no vasinho de barro. E teve dias de muitas chuvas e eu não fui ver mais essas plantas, né? Deixei, não tava passando inseticida. E quando eu olhei, ela tava com cochonilha de raiz. Aí, até enraizar, ela perdeu muitas folhinhas de baixo, muitas folhinhas mesmo. E uma outra dica que eu dou em relação às agavoides, quando você conseguir enraizar ela, coloque num vasinho pequeno, porque ela vai se desenvolver muito melhor do que se você já colocar num vaso maior, grandão. Aqui eu coloquei nesse potinho 6 e ó, ela já se desenvolveu, acho que já dá pra eu tirar e colocar no vasinho de barro. Mas como o meu clima aqui tá bem estável, eu tô deixando ela por enquanto aqui porque ela tá bem. Tô esperando o clima dar uma amenizada, aí eu faço a troca pra ela não sentir. Mas ó, os vasinhos pequenos, pessoal, parece que eu, pelo menos com a experiência que eu tenho aqui, eu tenho a impressão que as raízes elas gostam mais, elas se desenvolvem melhor. Então essa seria uma dica aí, caso você consiga fazer o enraizamento, coloque num vasinho pequeno, que vai se desenvolver muito bem. Eu que tenho dificuldade com essas mais escurinhas, nessa aqui deu super certo, gente. Muito certo mesmo. E essa daqui é a Echeveria Agavoides Angel Crew. Gente, essa suculenta eu não tenho nada para reclamar dela. Pelo contrário, essa suculenta é muito fácil de lidar. Ela nunca me deu trabalho nenhum. Ela tem esses detalhes que parece que ela é lapidada, né? Olha só como ela é bonita. Ela tem essa coloração verde. As pontinhas mais marronzinha, né? E embaixo, devido ao estresse solar, ela acabou ficando mais amareladinha. E tem uma mudinha fofa aqui também. Essa suculenta, como eu falei pra vocês, ela não me deu trabalho. Foi fácil de lidar com ela, fácil de fazer adaptação também. Eu não sei, pra falar a verdade, se ela consegue chegar num outro tom. Então, se você tem ela num tom diferente da minha, deixa aí nos comentários. Fala pra gente como que tá a sua.
A minha, gente, ela chegou verdinha, ela também veio do Paraná, chegou verdinha. A única diferença é que ela ficou num tom mais amareladinho embaixo devido ao estresse mesmo solar por causa do excesso de sol. Mas nada além disso, a cor dela é essa mesmo. Embaixo das folhas parece que tem um risquinho, ó. Muito fofo, por sinal. Mas é uma suculenta de agavoides que é de fácil cultivo. Eu falo porque assim, como eu tenho bastante dificuldade e quando elas sobrevivem, eu posso falar que é de fácil cultivo, tá, gente? Pelo menos pra mim. E mais uma lindona passando aí na sua telinha, que é a Echeveria agavoides Red Leaf. Gente, essa daqui é muito bonita. Olha só a coloração dela. Ela é bem vermelha e tem os detalhes rosados. Dependendo de como você vira essa planta, ela fica meio rosadinha. Mas ela é bem vermelhinha e tem as pontinhas mais escurinhas. Muito bonita, gente. Essa aqui não faz tanto tempo assim, acho que vai fazer uns 3 meses que ela tá comigo, 2, 3 meses. Até o momento ela tá indo muito bem. A única coisa que, como ela tá passando ainda pela fase de adaptação, né, que eu considero 2 meses fase de adaptação, ela pede um pouco mais de água, porque provavelmente, gente, ela deve ter jogado fora as raízes antigas dela e deve ter emitido novas raízes. Então ela sente um pouquinho mais aí na adaptação, mas ela já tá aqui junto com as outras, né, no sol pleno. E quando preciso eu acabo baixando o sombrite junto das outras. Olha a beleza dessa planta. Pode ver que ela tá com as folhinhas mais finas, meio desidratada, porque eu tenho que fazer a rega dela mesmo, viu, gente? É normal. Essa daqui, quando chegou no meu cultivo e eu postei lá no Instagram, foi um sucesso. Ela chegou bem vermelha mesmo. Outra suculenta que também veio do Paraná, então ela tava sob estresse aí devido ao frio. E ela chegou muito vermelha. Quando eu postei, todo mundo falou assim, nossa, mas tem certeza que é Scorpion? Porque a Echeveria agavoides Scorpion não fica nessa coloração. E, gente, o frio faz milagres com as agavoides. Aqui, né, como eu disse pra vocês, devido ao meu clima, ela deu uma mudada na coloração. Ela tá mais vermelhinha só na parte de baixo, ó, bem vermelhinha na parte de baixo. E na parte de cima ela está mais na coloração verde. Mas assim, gente, ela cresceu lindamente, se adaptou muito bem. Ela só perdeu mesmo um pouco a coloração, porque não tem condição, né, comparar aí o frio com o calor, o excesso de calor. Mas é uma suculenta que não me deu trabalho, gente. Pelo contrário, ela só me traz alegria aqui. Muito bonita. Se você tem ela aí também no seu cultivo, já deixa nos comentários para eu saber se você também é fã das agavoides assim. Gente, essa daqui, ela não é uma agavoide cara, tá? É uma agavoide bonita e barata. Então você consegue encontrar aí nesse tamanho por uns 12, 15 reais, mais ou menos a média dela. Ela é maravilhosa. Echeveria agavoides Halloween. Pense numa planta bonita, gente. Ela mesma, ela é perfeita. Perfeita, perfeita, gente. Essas folhas mais gordinhas, as pontinhas bem vermelhinhas. Ela fica colorida tanto no calor quanto no frio. Óbvio que no frio fica muito mais, mas olha, gente, no calor ela tá nessa coloração incrível. Zero defeitos para essa planta. E não é uma planta cara também, é uma agavoide que também tem um precinho bem agradável. Ela chegou junto, inclusive, com a Scorpion. Chegaram arrasando as duas. Então, gente, essas agavoides que eu estou mostrando para vocês são agavoides que muita gente pode ter, porque não é tão difícil, tá? As mais difíceis, infelizmente, não aguentaram. E as que aguentaram, estou falando para vocês que são mais difícil o cultivo, pelo menos aqui para mim. Echeveria agavoides Red Tips. Red Tips porque ela tem as pontinhas vermelhas, gente. É muito bonitinha. Ela tem esse tom verde com as pontinhas vermelhas. Diferente das outras agavoides, ela tem as folhinhas um pouco mais finas. Então, devido a isso, ela vai acabar pedindo um pouco mais de água do que as outras. Eu notei essa diferença, tá? Na época, foi um achadinho que eu fiz no mercado. No potinho 6, eu paguei apenas R$ 1,99. Olha que achadinho top, gente. Eu adoro esse tipo de achadinho. Eu comprei essa e mais essa na época. Então, aí são suculentas que nunca me deram trabalho. A única coisa é que elas vão pedir um pouco mais de água do que as outras, porque são mais fininhas. Mas elas são suculentas de fácil cultivo, tá? Em relação ao preço, eu não sei o preço dela na internet.
Eu sei como foi achadinho, então eu não posso comparar porque é muita diferença de preço às vezes. Mas eu acredito que seja uma média aí de 12 a 15 reais a média dela na internet. Então, se você quer ter uma suculenta fácil, né, uma agavoide fácil, pode também começar com ela, que ela é bem tranquila, tá, gente? Para aguentar a sobreviver aí no mercado, então pense. Essa aqui é boa para isso, gente. Aqui ela já ficou no sol pleno, apenas com sombrite de 35. Agora, né, eu tô cultivando ela no vasinho de barro, com 2 sombrites. Então, agora ela tá tendo um tratamento um pouco mais VIP. E ela tá se adaptando muito bem também. Como vocês podem ver, ó, ela tem alguns queimadinhos aqui. Mas, gente, esses queimadinhos que eu tô mostrando pra você, a maioria não é queimado de sol. É apenas queimado porque eu passei fungicida. E provavelmente eu não sequei direito, não deu tempo de secar e saiu sol e acabou queimando um pouquinho. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem passar aí algum tipo de produto, né, fungicida ou inseticida, que pode acabar queimando a sua plantinha, tá? Essa daqui é a Echeveria agavoides Wildfire. Gente, essa daqui, ela veio junto com as suculentas que eu comprei do rapaz que faz importação, né, do vendedor que faz importação. Ela era apenas uma roseta e ela bifurcou, virou 2 cabeças. Tá muito bonita, né? Quando ela começou a virar 2 cabeças, ela tinha ficado bem estranha, mas agora que formou bem as duas, ela tá bem bonitinha. Eu acredito, olhando ela assim, que ela lembra muito, muito mesmo a agavoides Halloween e a agavoides Fire Pilar. As 3 são muito parecidas, tanto em coloração quanto em formato. Mas eu acho essa aqui, gente, um pouquinho diferente, que eu acho ela um pouquinho mais gorda na questão de folhas. Eu acho que essa é a principal diferença entre elas, ó, que ela é um pouquinho mais gorda do que a Halloween e do que a Fire Pilar. Mas eu acho elas bem parecidas. E essa aqui, gente, quando ela tá no estresse, quando vem o frio, que é bem difícil aqui, como eu disse, mas quando faz frio, ela fica quase preta, essas folhinhas. Fica cheio de pontinho preto, coisa mais linda, muito, muito linda mesmo. Então, também é um diferencial comparado às outras duas. E, gente, essa daqui é a Echeveria agavoides Red Boy. Para vocês terem ideia, ela também veio junto aí na compra das agavoides importadas que eu fiz na época com o vendedor que faz a importação. E essa daqui, gente, veio de brinde na minha compra. Se eu falar para vocês que ela foi a minha preferida da compra que eu fiz, vocês acreditam? Pois é. Ela é muito bonita. Ela veio bem diferente do que ela tá aqui. Ela veio mais verdinha, porém com as pontas muito vermelha mesmo. Bem vermelhas as pontas. E ela foi mudando ao longo do tempo. E a cada estação ela também muda, gente. Ela fica numa coloração diferente a cada estação que passa. E é isso que me fez apaixonar aí pelo mundo das agavoides. Na verdade, essa daqui é uma das minhas preferidas, das agavoides. Sem dúvida. É um brinde que eu ganhei, que eu vou falar pra você que eu sou apaixonada demais. E essa planta, gente, ela nunca me deu trabalho. As importações, né, que vieram, que foram as que eu mais fiquei com medo, por causa do clima, como eu falei pra você, que a região muda muito. E a maioria não me deu trabalho, gente. Não me deu trabalho nenhum mesmo. Pelo contrário, elas só me deram orgulho, só me deram, assim, alegria aqui no meu cultivo. E por elas não terem sido difícil, né, que me fez apaixonar pelo mundo das agavoides e acabar comprando mais, porque essa daqui, essas importações, gente, foram umas das primeiras agavoides que eu tive. Então já vai fazer 2 anos aí, mais ou menos, que eu tenho elas, e elas estão indo muito bem, diferente de algumas outras, né, que eu já comprei, já se foi. Então essas daqui, elas se adaptaram muito bem comigo, então eu gosto bastante delas, muito mesmo, gente, muito. Olha só essa coloração, parece que ela é manchadinha, né? Olha o miolo, que coisa mais linda. E essa daqui é a Echeveria agavoides Fire Pilar. Gente, essa daqui é muito bonitinha, muito coloridinha. E como eu falei pra vocês, lembra ou não lembra aquela outra, a Wildfire? Se não for a mesma, só que uma importada e a outra brasileira. Essa aqui, muita gente aqui no Brasil tem ela. Ela é bem bonita, não é cara, é de fácil cultivo. E eu tô quase finalizando o meu vídeo, tem apenas mais uma para mostrar para vocês. Então, para recapitular, galera, as dicas que a gente pode ter aí com as agavoides. Agavoides, então, não tolera sol muito forte. Ela gosta de sol pleno, mas ela não gosta
de excesso de sol extremo. Agavoides não gostam de águas demais, chuva demais, rega demais, excesso de água. Então você tem que trabalhar muito forte aí no seu substrato e também, se você puder, vasinho de barro se o seu clima for úmido ou se você cultivar no tempo, que o vasinho de barro vai te ajudar a segurar essa umidade. Outro detalhe também das agavoides, gente. Agavoide é muito difícil para soltar raiz, a maioria delas. Quanto mais rara, mais difícil para soltar raízes. As mais escuras aqui no meu cultivo, eu tive mais dificuldade. Então, por exemplo, essa daqui e essas daqui, você tem que ter um olho um pouco mais clínico com elas, porque elas vão te dar um pouquinho mais de trabalho comparado às outras, né? Mas as agavoides, pessoal, elas são perfeitas, elas são lindas, então vale a pena você tentar e no seu clima aí, né? E outro detalhe também sobre as agavoides, pessoal, é que se você tiver frio, se você tiver aí um clima mais ameno, elas vão se dar muito bem. As agavoides preferem climas mais amenos. Então, vamos finalizar o vídeo com uma última plantinha. E é isso aí. E por fim, eu quero mostrar essa agavoide aqui, que é a Echeveria agavoides flat variegata. Ela tem uma variegação bem singela nela. Você tem que... Como ela é verdinha, é verde mais escurinho com verde mais clarinho, não chega a ser amarela. Mas é uma suculenta, gente, que... Essa é a segunda que eu tenho dela. A primeira, infelizmente, ela veio bem grandona, veio bem bonita, mas ela não aguentou a onda de calor e acabou aí indo para o céu das suculentas. Essa daqui, ela cresceu bem, ela se desenvolveu bem. Espero que agora que eu tenho essa opção do segundo sombrite, ela aguente bem as próximas ondas de calor. Então, até o momento ela tá muito bem, tá bonita. E essa aqui, gente, ela está num vasinho de plástico. Ela está num vasinho de plástico ainda, porque como ela está se desenvolvendo bem, eu fiquei com dó de tirar ela deste vasinho e colocar no vasinho de barro. Mas olha só ela no sol para vocês verem como que é. É muito bonita, gente, muito bonita mesmo. Mas assim, ela vai se desenvolver bem tanto no vasinho de plástico quanto no vasinho de barro. Porém, o vasinho de barro, como eu falei para vocês, ajuda se você cultiva no tempo e o seu clima é úmido. Então, essa é a principal diferença. É isso aí, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo de hoje agregue de alguma forma aí no cultivo de vocês. Se você gostou, já deixa um like, deixa nos comentários também o que você achou. E não esquece, mais uma vez eu pedindo aqui pra vocês pra se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente. Então se inscreve, deixa like, comente, compartilha aí com seu amigo também. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!